Ou então, pessoal, qual que é o objetivo desse papo com vocês aqui? Quero iniciar falando um pouco sobre gestão e liderança. Gestão e liderança são termos que andam muito juntos, mas na prática estão muito separados na maioria dos lugares, com a maioria dos líderes. Muito se estuda sobre liderança, muito se fala sobre liderança, mas pouco se aplica sobre liderança. Se nós pudéssemos categorizar de forma mais simples, né, gestão seria o que a gente fala de hard skill, ou seja, tudo aquilo que é mais técnico, tudo aquilo que você aprende mais fácil em relação ao estudo, ou seja, cara, é métrica, é processo, né, como que você organiza as coisas para que elas funcionem, visão estratégica e traçar o plano para que o planejamento estratégico se converta no final. Então essa é a parte de gestão, né? E a parte de liderança é o que a gente fala de soft skill. Por quê? Porque liderança, ela está muito conectada, e totalmente conectada na real, com a capacidade de influenciar as pessoas a irem em um determinado caminho, uma determinada direção. Está na capacidade de você engajar as pessoas ao seu redor. Está na capacidade de você conseguir conectar os anseios, as ambições, as dores, os desafios que as pessoas têm intrinsecamente dentro de si, para que aquilo se torne motriz para que aquelas pessoas se desenvolvam pessoalmente, se desenvolvam profissionalmente e, em contrapartida, entreguem mais valor para si mesmas, consequentemente para a organização onde estão atuando. Então é aquela sensibilidade, é aquela construção de relacionamento, é o se importar genuinamente com as pessoas que estão com você e a sua capacidade de conhecê-las tão profundamente que você consegue desafiá-las de forma direta para provocar nelas evolução, crescimento, motivá-las a buscar novas oportunidades dentro daquele âmbito que ela atua. Seja um crescimento dentro da própria carreira que ela já trilha como profissional, seja até, eventualmente, um direcionamento de carreira para um outro lado, para uma outra direção, para uma movimentação de carreira. Seu papel como líder não é tornar as pessoas produtivas para a empresa que você atua, né? Não, isso deveria ser consequência de uma boa liderança, né? Seu papel é entregar valor para essas pessoas como colaboradores, para que elas cresçam profissionalmente. Nesse crescimento profissional delas, obviamente, né, de forma proporcional, de forma consequente, essas pessoas vão entregar mais valor para a empresa, porque elas se tornarão profissionais melhores, profissionais mais completos, profissionais mais motivados, mais engajados, com mais senso de dono, de ownership, por questão da própria carreira delas, né? Não apenas pela questão de, puxa, eu preciso trabalhar mais, porque a empresa tem que faturar mais, porque essa empresa paga meus boletos, né? Esse tipo de relacionamento colaborador e empresa já ficou muito lá para trás na Revolução Industrial, né? Já não funciona assim e nas próximas gerações vai funcionar menos ainda, né? Então nós como gestores, ou nós nos adaptamos a isso, nos preparamos para que a relação com pessoas vai se tornar cada vez mais importante no mundo cada vez mais automatizado, principalmente por consequência do advento da inteligência artificial, ou nós vamos querer ficar presos a um modelo de gestão antepassado, 2.0, em um mundo onde a gente já vai estar quase no 4.0 de gestão, né? O 3.0, né, que é uma gestão mais próxima, mais pessoal, tende a ser um padrão. Então, assim, eu vejo muitos líderes, muitos gestores ainda olhando só número, só resultado, e não olhando para pessoas. E isso vai gerar empresas cada vez menos atrativas. E aí, você vai ver um monte de liderança, né, chefe na real, frustrado e colocando a culpa nas pessoas. Falando, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas não querem mais ter relacionamento com a empresa de longo prazo. E o fato não é esse, né? O fato é que as pessoas elas querem ter a sua vida pessoal, né, a sua qualidade de vida como parte fundamental e pilar da sua existência. As pessoas elas não querem mais se ver mais da metade da vida delas ali dentro de um lugar trabalhando, certo? Gerando riqueza, e essa riqueza não ser proporcionalmente usufruída por essa pessoa também,
né? E quando a gente fala de recompensa, de usufruir riqueza, nem sempre é uma recompensa financeira. A gente tem visto as novas gerações dando muito mais importância a ter qualidade de vida, ter mais tempo de qualidade, ter mais tempo livre para fazer as coisas que gosta, do que receber altos salários ou cargos altos, né, na companhia, ou uma relação de poder que antes era muito vista como a questão de status, né? E isso não vai mais persistir dessa forma na maioria dos lugares, né? Principalmente com as novas gerações. Então, nós líderes temos que nos conectar com as pessoas mais, entendeu? E ser capaz de prover para essas pessoas valor real, valor para a vida delas, porque esse valor provido para a vida delas vai possibilitar com que essas pessoas encontrem caminhos de melhoria sua própria vida profissional e pessoal, e ela vai acabar se conectando, e as duas vão se fundir de modo que uma pessoa feliz na sua vida pessoal, com propósitos realizados e que tem uma empresa, né, e que sua vida profissional esteja conectada com esses valores, ela se torna fidelizada a essa empresa e se torna uma pessoa muito engajada em entregar valor para essa empresa, não por obrigação ou por medo do desemprego, mas muito mais, aí é uma conexão muito mais real que se forma. É uma conexão onde essa pessoa ela realmente gosta de estar ali, ela se sente bem de estar ali, ela sente que aquilo contribui para a vida dela, né? Então, a relação de trabalho entre empresas e colaboradores, ela vai deixar de ser uma relação mais tão comercial como a gente tem visto, né? E como muita gente insiste em ser ainda, para se tornar uma relação mais sentimental, mais próxima. Então, o colaborador ele não vai aceitar mais trabalhar em lugares que não lhe entreguem valor. E o que que é lhe entregar valor? É uma remuneração justa, com benefícios justos, mas principalmente um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente de crescimento, um ambiente que essa pessoa prospere em relação à sua qualidade de vida, que ela tenha tempo para passar com a família, que ela tenha tempo para passear, para ir na academia, para fazer um curso, que ela tenha tempo para assistir um filme, que ela tenha tempo para ler, jogar videogame, e a mente dela não está cansada, estressada, em frangalhos, né, porque ela deu tudo de si no trabalho e depois ela não consegue retornar nada para si mesma após isso. Então, nessa primeira introdução, esses são os desafios, né? O que conecta o que é gestão e liderança. Os dois termos têm que andar juntos, os dois termos são importantes. Não significa que você só vai olhar para as pessoas e para o bem-estar delas, né? Mas olhando para isso, como consequência, normalmente você tem uma boa gestão. Normalmente você tem bons números, bons indicadores acompanhando. Porém, você tem que conhecer esses indicadores, você tem que entender, né, os impactos desses indicadores, principalmente numa cadeira mais de gestão e de liderança, e você tem que conectar essas duas questões, né? Pessoas com extração de valor mensurado dentro dessas métricas, tá? Em próximos papos, em próximos vídeos, a gente começa, né, a adentrar em todos os sistemas, tá? Quero cobrir de forma completa com você tudo que tange a gestão, toda a parte de hard skill, de hard mesmo, então todas as métricas, para que serve, como medir, exemplos práticos, tá? Mas conectando isso com liderança, porque eu vejo muitos lugares só olhando para esse lado da gestão, métrica, resultado e número, e gestão, e a parte de liderança fica uma coisa romântica, sabe? Uma coisa utópica, uma coisa que, cara, é legal, é bacana, mas o foco tá aqui, no resultado. E na real é o contrário, né? Na real, o foco maior tem que ser na parte da liderança, porque você sendo capaz de estruturar e se tornar um bom líder, a parte da gestão mesmo que ela tenha que ser acompanhada, ela acaba se tornando uma consequência de uma boa liderança. Porque as pessoas cuidam desses números para acontecerem quando elas estão sob uma boa liderança, né? Então, aquele papel daquele chefe capataz, que fica cobrando, que fica puxando, acaba se tornando cada vez mais desnecessário porque a equipe está tão bem consolidada, motivada, maturada num ambiente seguro, que ela mesma corre atrás desses resultados de forma orgânica, né? Então a gente precisa se conectar muito com esse sistema. A gente precisa saber de gestão, sim, mas liderança tem que ser a luz que permeia tudo isso. E liderança é algo que você aprende, é algo que você exerce, tá? Liderança não é algo que você nasce com aquilo, não é algo que vem com você de fábrica. Eu mesmo sempre fui uma pessoa muito de exatas, era da engenharia de software, um cara técnico demais, super pragmático, super analítico, e eu fiz uma virada de chave na minha vida absolutamente contrário ao que eu pensava que seria capaz de fazer pela minha atuação como engenharia de software.
E hoje eu estou muito mais conectado com pessoas, né? E tanto que eu vejo a parte de engenharia de software, a parte de codar, eu vejo, eu gosto, né? Eu gosto muito, mas não me traz mais aquela satisfação quanto trabalhar com pessoas, entender, conhecer e entregar valor para essas pessoas. Eu acho que o impacto se torna muito maior. Quando você entende a beleza da liderança, né, acima do impacto no negócio, mas o impacto nas pessoas que estão, que você lidera, impacto não só para o momento em que vocês estão atuando junto, mas impacto para a vida, cara, vem a outros valores, vem a outras oportunidades, vem a outras motivações. E eu quero trazer um pouco dessa visão para vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês continuem, né, me acompanhando, deem seus feedbacks, tragam suas experiências. Eu acho que isso é muito legal, super válido, super rico também, tá bom? Então é isso, galera. Por hoje, por enquanto, é isso. Obrigado e nos vemos em breve. Valeu!